Boa noite. É direito dos trabalhadores fazerem greves. É dever do patrão compreender as razões das greves. O que se torna difícil na condição de cidadão é aceitar o jeito com que as greves se configuram no sistema público. São orquestradas, parecem ter um maestro por trás e não necessariamente uma demanda entre servidores e patrões. Já reparou como há tempos não se fala em greves no setor privado? Pode ser por acomodação dos trabalhadores. Pode. Eu penso que o motivo seja outro. Novos tempos de economia. Em tempos de margem de lucros apertadas, as empresas privadas são muito sensíveis e essa compreensão parece fazer parte dos sindicatos dos trabalhadores. Só o poder público ainda não viu isso. Para variar, está atrasado no entendimento com os trabalhadores, está atrasado em medidas preventivas. As greves juridicamente justas, mas que exigem da população um esforço enorme para aceitá-las. Compreendendo, mas não se calando diante de situações que perturbam a nossa população. Está no ar para todo o estado de Mato Grosso, o programa Cláudio Alves Sem Censura. Relatos históricos apontam a existência de abelhas idênticas às espécies atuais há 42 milhões de anos. Alguns defendem que a diversidade de vegetais no planeta se deve ao trabalho das abelhas que carregam o pólen. O mel produzido por esses insetos tem conquistado cada vez mais espaço na mesa do consumidor devido aos seus benefícios à saúde. Para falar sobre as vantagens desse produto, do desenvolvimento da apicultura no país, é com imenso prazer que hoje eu converso com o pesquisador, esse mineiro lá das Minas Gerais, que tem o privilégio e o sonho de fazer com que Mato Grosso também seja produtivo na cadeia do mel, Robson Raad. Robson, satisfação tê-lo aqui no programa Cláudio Alves Sem Censura, para todo o estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado ao povo mato-grossense pela atenção que sempre nos dá quando vem aqui. Ô Robson, você coloca apicultura, programa Cláudio Alves Sem Censura, ele tem uma audiência de todos os segmentos da sociedade. E eu queria que você explicasse para a sociedade mato-grossense o que vem a ser apicultura. A apicultura, olhada como uma cadeia comercial, como uma cadeia produtiva, ela é a arte de criar abelhas. Nós temos a apicultura, que trabalha com abelhas da linhagem das apis, que são abelhas que ferroam, e nós temos a meliponicultura, que trabalha com as abelhas sem ferrão. É uma atividade lucrativa, Robson? Seguramente. Eu não posso dizer que a pessoa vai ficar rica com isso, claro, mas é uma atividade que dá, acima de tudo, prazer. E tem condição de viver corretamente. Eu trabalho com abelhas já há 30 anos, eu e minha família, e eu ando com minhas contas em dia. Então eu acredito que é uma atividade que nos dá condição de sobreviver à atividade. Mas nós também temos que entender que a atividade apícola pode ser usada como segunda atividade, agregando muita renda à família do produtor. Conversávamos anteriormente, antes do início do nosso programa, e você já está há dias na região. Eu aproveito para te perguntar, como é que está o desenvolvimento dessa atividade na região? Se nós observarmos que o Mato Grosso é jovem como estado e jovem também na questão da cadeia produtiva apícola, eu acredito que o estado do Mato Grosso é um dos estados que mais cresçam na questão da atividade da apicultura. A coisa que tem que ficar atenta no estado é a potencialidade que o estado tem. Se nós observarmos aqui, vamos olhar, o estado hoje produz em torno de 300 toneladas de mel ano aproximadamente. É muito pouco para o consumo que existe no próprio estado. Olha só. Né? O estado importa, é importador de mel. A que se deve essa carência, falta de incentivo? E aí eu te pergunto, tão organizado a contento? A organização é um processo, né, Cláudio? Ela não é uma questão que você chega com um pacote tecnológico, joga em cima da mesa e ele se faz por si só. A organização da cadeia produtiva de qualquer segmento agropecuário, né, ela é um processo de construção contínuo.
E aqui vocês têm uma característica que é um fator complicador para a apicultura na questão de mão de obra. Vocês têm um estado tão pujante, com tamanha quantidade de ofertas de trabalho, de possibilidades, de visões, de futuro, de horizontes, que a pessoa se perde. Você quer dizer que quanto mais miserável é o estado, melhor é a cadeia produtiva do mel, Robson? Não melhor a cadeia produtiva do mel, mas, por exemplo, se você tem uma região onde você tem uma carência de trabalho, aí você apresenta uma sugestão da apicultura e automaticamente ela é aceita, ou vamos dizer assim, ela é mais encantada com mais facilidade. Visto as facilidades, ou a operacionalidade do processo em si, né? Não é bem, se você chegar, por exemplo, na região do norte, nordeste, né? Você tem uma carência de posto de trabalho, vamos dizer assim, né? Então a pessoa tem a condição de tocar a apicultura, às vezes com muito menor tecnologia do que aqui, mas ela se torna uma atividade fundamental para a economia daquela família. Você fala em tecnologia, o agricultor, a gente sabe, aquele que planta soja tem que ter as colhedeiras, tem que ter os seus maquinários, um investimento muito alto. Eu quero ser apicultor, é caro? Eu acredito que não, né? Se nós observarmos, você fazer uma apicultura de ponta, né? Você teria um investimento aí em torno de R$200, 200 e poucos reais por colmeia implantada. Dá para você explicar o que é uma colmeia? A colmeia seria o seguinte, né? A caixa em si, né? A caixa que você vai colocar as colmeias dentro, no padrão chamado Langstroth, ou padrão americano, que é o padrão adotado pela Confederação Nossa de Apicultura, e o enxame em si. Qual que é a diferença? Você compra a caixa, enxames aqui no Mato Grosso, a gente tropeça neles com facilidade, devido inclusive ao bioma escandaloso que essa região tem, e invejável de outros estados. Você está dizendo que o Mato Grossense está perdendo uma grande oportunidade? Alguns milhões de toneladas de mel. É imensurável, não tem como medir. Qualquer pessoa que fala assim, não, aqui vai produzir tantos quilos de mel, ele está conjecturando, ele está viajando, entendeu? Não se tem como medir. Nós podemos até fazer uma comparação fácil. Agora, há pouco tempo, quando foi fechada a planilha de um produtor aqui da região de Sinop, né, ligada à Apis Norte, o produtor bateu o recorde mundial de apicultura fixa em produtividade de comércio. De onde ele é? Ele mora em Santa Carmen e a apicultura é aqui do lado, na cidade de Sorriso. Quantas colmeias a pessoa deve ter para ser um produtor normal, Robson? Olha, vamos fazer uma coisa. A apicultura, dentro da escala de produção, a atividade tem a maior rotatividade de pessoas. Isso se dá porque tem que ter aquilo que eu te falei, tem que ter paixão, tem que estar ali, babar de paixão em cima de uma abelha, né? Então o ideal seria que a pessoa fizesse uma interface com outro produtor, para depois então entrar na atividade. Começa com 10 colmeias, 15 colmeias, para você apanhar, entre aspas ali, criar uma interface com a atividade. Depois você pode ampliar. A atividade começa a ficar economicamente sustentável a partir de 30 colmeias. 30 colmeias? 30 colmeias. Nós estamos falando aí apenas do mel. Existe algum outro produto que pode ser comercializado nessa atividade? Olha, Cláudio, a abelha ela tem uma série de produtos na cadeia, né? A abelha não existe subproduto na cadeia apícola. Nada da abelha é transformado. Tudo dela é um produto. Então nós podemos enumerar mel, né? Que é a fonte energética mais perfeita que a gente tem. Pólen, que é uma base de proteínas fantástico. Nós temos própolis, nós temos veneno de abelha e temos cera de abelha. O veneno é um pouco complicado, porque é um fármaco e é uma proteína muito tóxica. Mas se você observar, mel hoje, nos últimos 6 anos nós temos um preço estável no mercado. E a tendência é que esse preço continue pelos próximos 10, 15, 20 anos, devido a problemas e enxames no exterior. Olha só. Cera, se a apicultura crescer 10% no plantel do Mato Grosso, que hoje tem aí 14, 15 mil colmeias, nós teríamos a necessidade aí de 15, 20 toneladas de cera só para atender o mercado interno do Mato Grosso. Então, são 5 produtos nobríssimos, tá, que são disponibilizados. Só de você, imagina, por exemplo, vocês, a região de vocês aqui, pegar uma roça, por exemplo, dessa aí, uma lavoura, né? Na minha região, a gente fala uma roça, né? Claro. De girassol. Quantas mil toneladas de pólen a chuva lava todos os anos e leva embora? Impressionante, né, Robson? Quantas mil toneladas de mel isso é jogado fora? Então, como um país igual ao nosso pode ter fome? A que se deve, Robson, essa falta, vamos dizer, essa falta de interesse nos dias de hoje para desenvolver essa atividade? Existe falta de política pública bem direcionada, né? Eu digo bem direcionada pelo seguinte, às vezes você tem pessoas qualificadas, mal capacitadas, em alguns órgãos públicos, tá?
E a pessoa não vê isso como atividade. Se nós olharmos a atividade apícola, ela tem um fundo social muito mais poderoso do que um fundo econômico. Muito mais poderoso. Porque a pessoa, quando vai fazer os projetos, esquece de colocar os ganhos sociais disso. Se você tem uma família que tem mel em casa, que tem pólen em casa, automaticamente a riqueza da alimentação dessa família é muito grande. Você tem uma minimização grande de problemas de saúde, você tem ganhos de saúde, de qualidade de vida. Falta também o que eu falei anteriormente, né? Você pega uma pessoa, por exemplo, que colhe soja, quanto ele ganha por mês? Na apicultura, você tem uma lucratividade alta na atividade, mas você tem uma economicidade baixa. Entendi. Então você tem que ter uma escalazinha de produção um pouco maior. E a gente fala que a atividade é barata, é difícil a gente falar sobre isso, mas vamos falar como. É barata, vamos colocar R$200 uma colmeia. Se você tem, então, 30 colmeias, nós estamos falando de R$6.000. R$6.000 são 12 salários mínimos. É verdade. Viu? Já não ficou tão barato. Já, é. Então nós temos que ter linhas de crédito direcionadas, com juros subsidiados, para que a atividade cresça. Nós vamos falar sobre isso. Perfeitamente. No próximo bloco, o nosso convidado fala sobre as técnicas utilizadas pelos apicultores. E ainda hoje, informações para quem pretende investir na apicultura. Fique com a gente. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Para produzir 1 quilo de mel, as abelhas voam uma distância maior do que ao redor da Terra. Porém, depois de coletado, o néctar ainda está longe de ser o mel pronto. Para que esse líquido se converta em mel, ainda precisa ser processado e digerido por muitas abelhas, até ser tampado e considerado alimento sem data de vencimento. As abelhas operárias, encarregadas da coleta do néctar, não se limitam a visitar uma só espécie de flores, mas todas as flores que tiverem alcance. Por isso, o mel pode variar de gosto ou de coloração, dependendo da predominância das flores.